O texto de hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, verso 13, tá bom? Vou repetir, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, versículo 13, é o texto da nossa leitura que faremos agora, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé e temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso somos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, lida está a tua palavra. Estamos postos, ó Pai, diante do Senhor e desejamos, ó Pai, que todos os corações estejam, Pai, movidos de temor e tremor diante da tua presença. E que a ação bendita do teu Espírito Santo, pelos méritos de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ó Deus, toque as nossas mentes, os nossos corações nessa noite, Pai. E que a semente poderosa da tua palavra, Deus, possa cair em boa terra essa noite, o coração de cada um dos teus filhos, e produzir fruto, Deus, de tal maneira que glorifique o teu nome, que abençoe as nossas vidas e que promova a expansão do teu reino e a glória do Senhor, Pai. Nós oramos
pedindo que o Senhor nos conduza pela ação bendita do Teu Espírito Santo, enquanto meditamos na Tua palavra, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Amados, hoje nós queremos compartilhar, a partir desse texto da palavra de Deus, sobre uma tribulação dolorosa e oportunidades maravilhosas. Esse é o tema da nossa mensagem. Tribulação dolorosa, oportunidades maravilhosas. Ora, amados, nesses últimos dias, uma das palavras que nós mais temos ouvido, entre tantas palavras, é a palavra crise. E a palavra crise, para mim, é como uma moeda. Uma moeda. A moeda é uma única realidade com dois lados. E a crise assim o é também. Assim como a moeda tem cara e coroa, a crise carrega consigo dificuldades e oportunidades. É isso que a gente tem ouvido muitas vezes. E a tribulação é a mesma coisa. A tribulação carrega consigo dificuldades, mas também traz no bojo, juntamente com as dificuldades, grandes oportunidades. E é isso que nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler. Em relação à tribulação, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos mencionar de maneira muito resumida que a tribulação que Paulo descreve ao longo do texto, ela carregava privações externas, ao mesmo tempo aflições internas e também perseguições humanas e impedimentos malignos, conforme nós vimos ao longo da leitura do texto. E para a gente entender isso, é necessário a gente mencionar um pouco do contexto. O Paulo, que está escrevendo à igreja de Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, chega a esse lugar chamado Tessalônica, e ali ele prega o evangelho e nasce essa igreja. E é interessante você observar, Atos capítulo 17, do verso 1 ao verso 9, conta como aconteceu isso. O apóstolo Paulo, por 3 sábados seguidos, ele arrazoava, diz o texto, com os judeus na sinagoga a respeito do evangelho, a respeito da escritura, tentando provar para eles que Jesus era o Cristo prometido na escritura. E ali, a palavra de Deus nos conta que durante esses 3 sábados que Paulo teve a oportunidade de estar na sinagoga, reunido com aquele povo, arrazoando a respeito da escritura, tentando provar que Jesus era o Cristo, que deveria ter sofrido, que sofreu e que ressuscitou ao 3º dia, que esse Cristo era Jesus, a pregação de Paulo foi acolhida e ao mesmo tempo rejeitada. O texto diz que uma boa parte, alguns judeus foram persuadidos pela mensagem de Paulo, bem como uma multidão de gregos piedosos e muitas mulheres também se converteram, abraçaram o evangelho a partir da pregação de Paulo. Mas também, diz o texto, que uma maioria dos judeus, movidos por inveja, promoveram uma perseguição feroz contra Paulo, invadiram a casa de Jason tentando prender Paulo e Silas. Eles precisaram fugir dali e ir para Bereia. E o que acontece é que Paulo tem que deixar essa igreja que acaba de nascer, que abraçou o evangelho e agora está enfrentando perseguição severa, dolorosa, e tão rapidamente Paulo tem que deixar essas ovelhas e estar distante delas. Isso traz todo esse cenário que eu descrevi, privações externas. Eles estão privados da presença do apóstolo Paulo, o pastor, e o pastor longe das suas ovelhas, sem poder ter contato pessoal com elas, conforme nós lemos no texto. Ele está enfrentando aflições internas, como pastor preocupado se eles vão resistir, se eles vão permanecer firmes no evangelho, por conta desse distanciamento que eles estão experimentando, sendo eles ainda tão novos na fé, sendo eles ainda pessoas que estão enfrentando, apesar de novos na fé, tribulações tão severas e de pessoas próximas deles. E, ao mesmo tempo, Paulo fala de perseguição humana, os próprios conterrâneos perseguindo aqueles que acolheram o evangelho de Jesus. E, em determinado momento, Paulo diz que desejava ir para estar com esses irmãos, mas Satanás barrou o caminho. Diferentemente da situação com os filipenses, em que Deus, pelo Espírito Santo, barrou o caminho de Paulo para que ele pudesse ir para Macedônia, em Atos 16, aqui ele nos conta que não foi Deus, ele diz que Satanás barrou o caminho. Nós não sabemos o que aconteceu, mas essa é a descrição do apóstolo Paulo. Então, observe, irmãos,
O cenário de tribulação dolorosa pode ser descrito com essas palavras, né? Privações externas, aflições internas, perseguição humana e também impedimentos malignos. É isso que Paulo está descrevendo aqui. Aí você pode perguntar, e onde é que estão as oportunidades? Né? Porque as privações, a tribulação está clara, e onde é que estão as oportunidades? Então é isso que nós vamos enxergar, vamos compartilhar a partir de agora no texto. Há pelo menos 3 oportunidades que nascem no meio dessa tribulação dolorosa. Nós podemos observar aqui pelo menos 3 oportunidades maravilhosas que Paulo teve e que nós queremos abraçar para nós, que estamos vivendo também. Nós estamos vivendo também aflições externas hoje, a mesma coisa, pelo distanciamento, né, pelas crises econômicas, pelos salários, né, pelas pessoas que estão morrendo, certo? Pelo aumento dos casos de Covid entre as pessoas. A nossa denominação, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a IPI Nacional, decretou a partir de amanhã luta oficial de 3 dias, pela quantidade de pessoas entre a nossa denominação que foram já atingidas e morreram. Então percebe, amados, nós estamos vivendo aflições externas, sim, né? Privações externas, né? Aflições internas, sim, perseguições humanas, não, graças a Deus, né? E talvez muitos impedimentos malignos, sim, levantados nesse tempo, por conta de todo esse cenário que nós estamos experimentando. Então, quais são as oportunidades? Pelo menos 3 que eu queria destacar hoje com os irmãos. Primeiro, a oportunidade de demonstrar afeição. Segundo, a oportunidade de promover mobilização. E terceiro, a oportunidade de perseverar em oração. Essas 3 oportunidades que Paulo agarrou e que nós devemos agarrar. Em primeiro lugar, a oportunidade de demonstrar afeição. Versículo 17 do capítulo 2 até o versículo 20, nós temos aqui uma demonstração de afeição linda. Não é? Em primeiro lugar, a gente percebe o distanciamento e o coração. Olha que coisa, o verso 17 diz, ora, Paulo dizendo, nós, eu e a minha equipe pastoral, missionária, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Paulo e a sua equipe estavam enfrentando um distanciamento social dos irmãos. E ele fala, olha, nós estamos privados da presença de vocês, estamos distanciados de vocês, mas por breve tempo. E esse é o nosso desejo também, que esse distanciamento tenha um tempo de terminar em nome de Jesus, que nós possamos nos encontrar novamente como igreja, como irmãos, para cultuar ao Senhor juntos. E ele diz, estamos privados da presença de vocês, orfanados por breve tempo, porém não do coração. Não, nós estamos distanciados presencialmente, mas o coração não, nosso coração continua ligado, nosso coração continua unido na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo propósito, no mesmo intento, caminhando juntos. E ele diz, contanto, diligenciamos cada vez mais, trabalhamos com esforço para que Deus permita que logo a gente possa se ver pessoalmente. Então ele fala desse distanciamento que ele estava vivendo dos discípulos de Jesus, daquela comunidade de fé, e o coração estava distanciado presencialmente, mas não afetivamente. O coração continuava fervendo de amor pelos irmãos. E ele fala também, irmãos, do distanciamento e da tribulação. Olha que interessante. O verso 18 diz, por isso, quisemos ir ver vocês, quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, 2 vezes, não só uma, 2. Contudo, Satanás barrou o caminho. No nosso caso, nós temos o distanciamento e a tribulação que faz parte. Não necessariamente pela ação do maligno, mas pelas circunstâncias, pela contingência, por conta da contaminação, né? Por conta da necessidade de resguardarmos as pessoas que têm maior fragilidade de saúde. Então, nós também estamos vivendo essa situação do distanciamento e da tribulação no dia de hoje. E ele fala do distanciamento e da demonstração de afeto. O verso 19 diz, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós, vocês aí da igreja de Tessalônica? E aí ele diz, sim,
Vós sois realmente a nossa glória, a nossa alegria. Olha que demonstração de afeto do pastor e apóstolo Paulo para com aquela igreja. Vocês são a nossa esperança, a nossa alegria, a coroa em quem nós nos exultamos na vinda de Jesus. Quando Jesus retornar e nós nos apresentarmos diante dele e vocês conosco, a nossa alegria, o nosso grande prêmio, a nossa grande recompensa, não é? A nossa motivação maior é ver que vocês foram apresentados ao Senhor como igreja do Senhor, que nós trabalhamos para que vocês fossem apresentados igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, sem mancha para o seu noivo. Então, observa, que demonstração de carinho, que demonstração de afeto, que demonstração de amor, né, do apóstolo Paulo para com aquela igreja. E nós desejamos, como pastores, como equipe pastoral, dizer a mesma coisa para os irmãos. Dizer para vocês que vocês são a nossa alegria, nossa coroa, né? O orgulho que nós temos de ver vocês como igreja do Senhor Jesus Cristo, como discípulos do Senhor, né? Nós ficamos tão felizes de saber, né, com participações como as que nós tivemos hoje, e ao longo desse tempo, né, de isolamento social, que nós não podemos nos reunir presencialmente, mas que alegria quando nós vemos vocês, né, atuando de alguma maneira, né, e nos alegramos em ver o que Deus tem feito na vida de vocês e através de vocês. Nós temos tido testemunhos maravilhosos ao longo desse tempo, e eu vou citar algumas pessoas, não para destacá-las das outras, mas apenas para ser exemplo daquilo que se multiplica no nosso meio, né? Manifestações de afeto no meio da nossa igreja, que coisa linda. Eu e o reverendo Nilson temos recebido essas manifestações de carinho, e outros irmãos também têm recebido, né? Recebemos manifestação de carinho da família do irmão Heitor, lá da Palmeia, junto com o Daniel e toda aquela família, trazendo alguma coisa para nos abençoar, um queijo, um café, um livro, né? Recebemos muito carinho do Rostane, da Nilva com a sua família, recebemos carinho da irmã Elza com a Elaine, recebemos carinho do Paulo Sérgio com a Bianca, da irmã Araí, só para mencionar alguns exemplos e tantos outros, né? Com alguma coisinha, né, singela, sublime, um quitute, né, uma lembrança, e isso é maravilhoso demais, saber que nós podemos e devemos, no meio da mais dolorosa tribulação, achar e agarrar a oportunidade de demonstrar afeição. Demonstrar afeição. Nós queremos incentivar você a fazer isso, né? A fazer uma ligação, um contato telefônico, a mandar uma mensagem, um áudio para alguém essa semana, tá certo? A de repente enviar uma mensagem especial para alguém e de repente fazer uma manifestação, um gesto de carinho, sublime, simples, singelo, mas que revela, né, a sua afeição por esses irmãos em Cristo, por essas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo com você, que caminham na fé com você, que estão passando por essa tribulação dolorosa junto com você, mas que podem receber uma demonstração de afeto sua, da sua família. Isso faz uma diferença enorme no meio de uma dolorosa tribulação. Quando a igreja do Senhor agarra a oportunidade de demonstrar afeição, como fez o apóstolo Paulo. É um cartãozinho, é um telefonema, é uma chamada de vídeo, tá certo? Nós podemos utilizar de tantos recursos maravilhosos que Deus tem nos dado. Podemos ser criativos, como nós temos visto tantas pessoas fazendo isso. E que Deus abençoe-nos, para que nós possamos agarrar a oportunidade de demonstrar a afeição, como fez o apóstolo Paulo. E nós, como pastores, temos procurado demonstrar afeição pelos irmãos, na medida do possível, mesmo com essas limitações. Às vezes, em um aniversário, fazemos uma chamada de vídeo, através das nossas transmissões, procuramos também expressar esse carinho, esse amor e o valor que os irmãos têm para nós, não é? E a nossa grande recompensa é trabalhar para que Deus opere na vida dos irmãos, né? Faça-os crescer, firme-os na fé, fortaleça-os cada dia mais. Isso é a nossa alegria, a nossa glória, a nossa coroa. Como a gente fica feliz em ver, né, essas pessoas se movendo dessa maneira, cada um desses que nós citamos, e tantos outros que nós não teríamos tempo para citar aqui. Então, nós precisamos agarrar, em nome de Jesus, no meio dessa tribulação dolorosa, agarrar a oportunidade de demonstrar afeição em nome do Senhor Jesus. E não só para aqueles que estão
do lado de dentro, que fazem parte da nossa igreja, da nossa comunidade de fé, mas para aqueles que estão, de repente, do lado de fora, que não são da nossa comunidade de fé. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar dos domésticos da fé e também de todas as outras pessoas, né? Não nos cansemos de fazer o bem, né, a todos e principalmente ao da família da fé. Que o Senhor nos ajude durante essa semana e durante o tempo em que durar esse isolamento social, que nós possamos agarrar a oportunidade de demonstrar afeição em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Segundo, nós precisamos agarrar a oportunidade de promover mobilização. A partir do capítulo 3, do verso 1 ao 5, o apóstolo Paulo promove uma mobilização. Ele põe pessoas em ação. Ele põe aqui alguém para se mover na direção daquele que precisa. E no caso aqui, ele põe Timóteo para fazer isso. Olha que coisa interessante. O versículo 1 do capítulo 3 diz: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficarmos sozinhos em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Então, o apóstolo Paulo põe em movimento Timóteo, ele mobiliza Timóteo para que vá até Tessalônica, para que tome conhecimento do que está acontecendo ali com aqueles irmãos, para saber como eles estão ainda tão novos na fé, passando por tão grandes tribulações, como está descrito em Atos e no começo dessa epístola dos Tessalonicenses. Então, aqui há duas coisas que eu acho importante, três coisas que eu acho importante a gente mencionar. Primeiro, irmãos, nós vamos promover mobilização movido por cuidado. A mobilização nasce do cuidado. O apóstolo Paulo faz isso, ele diz assim, mas não suportando mais o cuidado por vós, a preocupação, né? O zelo pela vida dos irmãos. E nós podemos testemunhar, irmãos, que na nossa igreja nós temos tido muita mobilização também. Louvamos a Deus, porque movido por esse cuidado, né? Nasce do cuidado essa mobilização que está acontecendo no seio da nossa igreja. Os pastores têm se movido, a equipe pastoral se move para que você receba edificação, para que você receba ensino, para que você receba a palavra, para que você veja e participe de momentos de oração durante toda a semana. Os nossos presbíteros estão sendo mobilizados. O presbítero Zé Luiz acabou de participar hoje conosco, e em outros sentidos também, presbítero Zias e outros têm participado, têm se mobilizado, às vezes passado na casa do irmão, para recolher uma oferta, por exemplo, aqueles que cuidam da área da tesouraria e tantas outras coisas. Os diáconos têm se mobilizado, não é? Recebemos ao longo desse tempo tantos pedidos de cestas básicas, dentro da nossa comunidade e fora da nossa comunidade. E os nossos diáconos se mobilizaram. O diácono Daniel se mobilizou, o Charles se mobilizou, a nossa irmã Lídia, a nossa irmã Iracemas e os demais também se mobilizaram. Nosso irmão diácono Francisco se mobilizando para receber quem deseja ir na igreja, entregar o seu dízimo presencialmente ali, né, colocando no gasofilácio. Então, nossos diáconos se mobilizando, né, as equipes de louvor lá, aqui do Space e lá se mobilizando toda semana para gravar o louvor, para que os irmãos possam ser edificados e louvar a Deus aí na sua casa. Olha que coisa, todo mundo se mobilizando, as nossas crianças foram mobilizadas pelo nosso reverendo para participar, não é? O Márcio se mobilizando, outras pessoas participando, a Eide, o Claudinei, né, o Kleber. Então, pessoas sendo mobilizadas no meio desse cenário, né, de tribulação dolorosa, mas agarrando, né, essa oportunidade de promover mobilização. Então a gente fica tão feliz de ver que isso tem acontecido, né, no seio da nossa comunidade de fé, da nossa igreja presbiteriana independente de Muzambinho. E estou apenas dando exemplos, porque tem muitas outras mobilizações. Isso é aquelas que nós vemos, que nós sabemos, e existem aquelas que nós não vemos e não sabemos, mas nós glorificamos a Deus porque sabemos que elas estão acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Paulo fez, ele mandou Timóteo lá, para que ele pudesse olhar como estava a situação de fé dos irmãos de Tessalônica.
e para que ele pudesse fortalecê-los na fé, encorajá-los na fé, e para que ele pudesse dar a eles uma motivação para ficar firme diante da tribulação, para que ninguém se inquietasse diante daquelas tribulações. Então, nós precisamos agarrar a oportunidade de promover mobilização, né? Que Deus nos permita que, movido por cuidado, né, a gente promova mobilizações, né? Mobilizações que sejam saudáveis, nada que ponha ninguém em risco, né? Mas que seja algo que promova bênção e que alivie o coração de pessoas. Olha que coisa linda. E há um outro aspecto lindo aqui, irmãos, né? Essa mobilização nasce do cuidado, essa mobilização está pautada na verdade do Evangelho. Isso é muito importante para nós. Ele diz, a parte B do verso 3, observa comigo, até o 5, ele diz assim: porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Para quê? Para a tribulação. Para a tribulação. Pois quando ainda estávamos convosco, dissemos antecipadamente que íamos ser afligidos. O que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento, vocês sabem o que aconteceu comigo lá em Atos 17, quando nós começamos a pregar. Tivemos que sair de lá fugido, né? E Jason foi perseguido, foi colocado diante das autoridades. Foi lá que surgiu aquela frase tão famosa: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. E eles estão pregando, eles estão vivendo contra os decretos de César, porque estão proclamando Jesus como outro rei. Essa era a denúncia, você imagina? Então Paulo falou: olha, eu já predisse para vocês que nós seríamos afligidos. E de fato aconteceu, vocês sabem, vocês têm conhecimento disso. O verso 5 diz: foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar, mobilizei Timóteo para ir até aí saber o estado da vossa fé, porque eu fiquei temeroso de que o tentador provasse vocês a tal ponto que se tornasse inútil todo o trabalho que nós fizemos pregando o evangelho a vocês. Então, olha só, essa mobilização nasce do cuidado e ela está pautada na verdade do evangelho. Não há nenhum tipo de ilusão, não há nenhum tipo de magia, não se nega a realidade. Pelo contrário, é uma mobilização que encara a realidade com bom senso, com prudência, que trabalha com a verdade, com a lógica. Paulo não espiritualiza algo tão delicado. E ele diz: vocês sabem que desde o começo eu disse para vocês que nós sofreríamos perseguição, que nós íamos passar por tribulação, que nós teríamos que enfrentar coisas difíceis. Desde o começo. Então, isso reverbera o ensino de Jesus em João 3,16, 16:33, que nós bem conhecemos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, amados, olha que coisa linda. Essa mobilização que nasce do cuidado, ela está pautada na verdade do Evangelho, certo? Nós nunca prometemos coisas falsas, fictícias para as pessoas. Nós sabemos que a realidade é dura, mas nós confiamos no Senhor e nós trabalhamos a partir da realidade, certo? Nós poderíamos já estar reunidos presencialmente, como alguns estão, mas nós temos entendido que não é o momento, que não é a hora, que devemos esperar um pouco mais, por prudência, por bom senso, né? Por cuidado com os irmãos. Por isso nós ainda não estamos reunindo presencialmente, sem nenhum tipo de julgamento com quem já está fazendo, porque cada comunidade tem a sua realidade, e nós trabalhamos a partir da nossa realidade, mas nós estamos pautados na verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é cheia de bom senso, é cheia de critério, é cheia de graça, é cheia de zelo por aquilo que Deus tem de mais precioso, que é a vida dos seus filhos. Então, olha que coisa linda, não é? Ele promoveu mobilização, que nasceu de cuidado, que estava pautado na verdade do Evangelho, e que também, amados, olha que coisa linda, gera consolo. Quando a gente mobiliza, quando a gente põe o nosso povo em ação, em movimento, dessa forma, gera consolo. A partir do versículo 6 até o 10, olha o testemunho maravilhoso. O texto diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, que já tinha ido e agora volta, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos
Como, aliás, também nós, a vós outros, desejamos ver a vós outros. Sim, irmãos, por isso, olha só, fomos consolados acerca de vós, olha que lindo, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Olha que coisa linda. Essa mobilização que nasce do cuidado, que está pautada na verdade do Evangelho, sem nenhum tipo de fantasia, sem nenhum tipo de mundo de backyardigans, certo? Essa mobilização traz consolo. Olha que coisa linda. Porque aqueles que recebem o fruto dessa mobilização, a ação que chega até eles, são consolados. Obviamente que a igreja de Tessalônica foi muito consolada, foi abençoada, foi fortalecida, foi renovada, foi edificada com a presença de Timóteo entre eles. Mas Paulo, na outra ponta do processo, foi igualmente abençoado. Ele diz, olha, como foi maravilhoso receber boas notícias da fé de vocês, do amor de vocês, que vocês lembram da gente com carinho, que tem o mesmo desejo que nós de nos reencontrarmos presencialmente. E a mesma coisa, nós estamos todos, né, com esse desejo de nos reencontrarmos no templo, para adorar a Deus presencialmente juntos. E que coisa linda. Ele fala assim, olha, fomos consolados acerca de vocês, né? Toda aquela inquietação passou, toda aquela preocupação cessou, e mais, por causa da vossa fé. E ele diz, olha, apesar das privações e da tribulação, apesar, nós estamos muito contentes e alegres, porque se vocês estão firmes em Deus, então isso é motivo de muita alegria ao nosso coração. E esse tem sido o testemunho meu e do reverendo Nilson. Hoje aqui ele já mencionou sobre isso, né, falando do testemunho do presbítero Uzias, né, a respeito de como nós louvamos a Deus pela nossa comunidade de fé, de como nós engrandecemos o nome do Senhor pela Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho, pelos irmãos, pela fidelidade dos irmãos nesse tempo de tribulação dolorosa, que não deixam de ser fiéis a Deus na entrega do dízimo e da oferta. Por exemplo, só um exemplo, nosso tesoureiro testemunhando com o nosso pastor, falando da surpresa alegre e gostosa que ele teve de ver como os irmãos estão tomando essa iniciativa, que não tem nenhum tipo de cobrança da nossa parte, né? Que alegria de ver o compromisso, a fidelidade, de honrar a Deus, né? Alguns fazendo lá seu depósito, né, sua transferência, outros pedindo para buscar, outros indo entregar. A gente fica tão grato de ver a maturidade do nosso povo. E nós louvamos a Deus por isso. Não só de saber que estão bem, nós ficamos muito felizes de saber que estão bem, que estão com saúde, que estão cultuando a Deus em casa, que estão orando, né, que estão acompanhando as nossas transmissões, né, nas lives que a gente faz, nos estudos de quarta-feira a gente vê a participação, na escola dominical, no culto à noite. É uma alegria imensa de ver a resposta do povo de Deus na hora da tribulação. Eu li essa semana uma postagem de uma pastora da nossa denominação, e eu achei muito interessante o que ela postou. Ela escreveu assim, que muitos crentes foram instruídos para ir à igreja, e muitos outros não foram instruídos para ser igreja. Os crentes foram instruídos para ir à igreja, mas não foram discipulados para ser igreja. E isso é triste, porque ir à igreja, o templo, é maravilhoso, nós desejamos, é uma bênção que Deus deu para nós, mas é fundamental, é determinante ser igreja. E nós louvamos a Deus porque quando nós olhamos para a nossa comunidade, né, vocês foram ensinados à igreja, e isso é ótimo, é maravilhoso, faz parte da nossa caminhada de fé. Mas nós louvamos a Deus porque além disso vocês foram discipulados e aprenderam a ser igreja. A ser igreja, independente se pode ir ao templo ou não pode ir ao templo, num tempo de isolamento e de distanciamento social. Louvado seja o nome do Senhor. O reverendo Nilson também testemunhou a respeito da irmã Suzy, que além de toda essa tribulação que nós estamos passando, ela passou uma tribulação particular do acidente, da demora de transferência para Alfenas, da espera para chegar em Alfenas, da cirurgia que fez e depois precisou refazer, do tempo que ela passou hospitalizada. E foi tão interessante o testemunho do reverendo Nilson falando, querendo saber como ela estava, né? Procurando saber como ela estava.
e a informação que chegou é que ela estava bem. Então ele disse, bom, se está bem mesmo, canta para nós um trechinho daquela canção e manda. E foi lindo, ela fez isso, ela cantou e mandou para o reverendo. E foi uma alegria, não só de saber que ela estava bem, mas com essa disposição no coração, de fé, de confiança em Deus, mesmo em meio da mais severa tribulação. E na segunda-feira, logo depois, na live que nós estávamos fazendo, ela e a Ellen estavam no hospital, e é o dia que a gente pede para mandar selfie, e elas fizeram uma selfie lá no hospital e mandaram para a gente. Que alegria, que coisa maravilhosa, a gente olhar para a igreja do Senhor e saber que vocês aprenderam a ir para a igreja, mas mais do que isso, aprenderam a ser igreja, independente se tem templo ou se não tem templo, independente se podemos ir ao templo ou não podemos ir ao templo. E nós estamos orando que Deus permita que nós possamos voltar a nos reunir no templo. Mas é fundamental, independente de qualquer situação, circunstância, nós sermos igreja. E nós louvamos a Deus por isso. Nós temos visto isso. E olha, Paulo termina esse trecho falando assim, verso 9, porque que ações de graças podemos tributar a Deus? Como é que a gente pode louvar, glorificar a Deus no tocante a vocês aí da igreja de Tessalônica? Por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vós, por vossa causa, diante de Deus, orando noite e dia, com o máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. A nossa alegria é essa, ver que vocês estão bem e pedir a Deus que Ele prepare um momento para que a gente se reencontre, e aquilo que precisa ser acrescentado, precisa ser trabalhado, aconteça para a honra e glória do Senhor em nome de Jesus. Então, amados, o que Deus tem falado ao meu coração é que no meio de uma tribulação dolorosa, se abre diante de nós oportunidades maravilhosas. Oportunidade da gente demonstrar afeição e também de promover mobilização, sabendo que essa mobilização nasce do cuidado, sabendo que ela deve estar firmada na verdade do Evangelho, sabendo que ela vai promover consolo em quem recebe e em quem promove. E nós glorificamos a Deus, porque nós estamos experimentando isso que Paulo viveu. Louvado seja o nome do Senhor. E em último lugar, eu queria destacar também, se abre para nós a oportunidade de perseverar em oração. O versículo 11 do capítulo 3 em diante nos fala sobre isso, perseverar em oração. Observa, irmãos, está dito assim no texto, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, é uma oração que Paulo está fazendo, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, o nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Essa é a oração que Paulo faz. Olha, depois de demonstrar afeição, depois de promover aquela mobilização toda, ele faz esta oração, né? Ele persevera em orar, porque o verso 10, como vocês viram, ele diz que já orava noite e dia por essas pessoas. Estava orando noite e dia por eles. E aqui ele faz esta oração. Então, se abre diante de nós a oportunidade de perseverar em oração. Eu sei que você já tem orado pela sua família, já tem orado pelos irmãos da igreja, já tem orado por aquelas pessoas que estão hospitalizadas, já tem orado pelas famílias enlutadas. No nosso caso, hoje pela manhã, oramos aqui por uma família lá do Sacomã, da nossa IPI de Sacomã, que está enlutada por um ente querido que faleceu exatamente por conta do Covid-19. Acabei de dizer para os irmãos que a nossa denominação, a partir de amanhã, está decretando luto oficial de 3 dias. Então, nós temos orado por tudo isso, orado pelas nossas grávidas, né? Orado pela Liliane, orado pela Priscila, que agora já alegremente já está com a sua bebezinha nos braços, né? Orado pela Andressa, orado por outros conhecidos nossos. Nós temos orado. E é uma oportunidade maravilhosa de perseverarmos em oração. E aqui há 3 aspectos que eu quero mostrar para os irmãos. Primeiro, por que a gente persevera em oração, irmãos? Para que Deus prepare o nosso reencontro, em primeiro lugar. Para que Ele prepare esse dia, esta hora, esse momento, da gente voltar a reunir presencialmente para a honra e glória do Senhor. Paulo diz, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, o nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Nós estamos pedindo, nós estamos orando, como pastores, como conselho, como presbitério,
como denominação, nós estamos orando para que Deus prepare o momento certo. Como disse o reverendo hoje pela manhã na escola dominical, o kairos, o tempo oportuno para que isso aconteça. Nós não queremos ir nem antes e nem depois. Então nós oramos, Senhor, dirija-nos o caminho até os irmãos, para esse dia do reencontro, para esse dia da retomada do culto presencial. Se ele vai acontecer, né, de maneira gradativa, se vai ter que ser feito em vários cultos, nós não sabemos que jeito vai acontecer, mas a nossa oração é, Senhor, dirija-nos o caminho, para que nós tenhamos esse encontro com os irmãos, esse presencial possa ser retomado do jeito certo, no tempo certo, da maneira do Senhor, para a glória do nome do Senhor e para a bênção na vida do povo de Deus, em nome de Jesus. Nós temos orado por isso, irmãos, né? Porque nós somos igreja, nós temos aprendido a cada dia a viver como igreja, mas nós queremos também ir na igreja, nós gostamos de ir, é muito maravilhoso louvar junto, poder de novo, com a graça do Senhor, reencontrar e reabraçar, né? Reabraçar. Eu acho que tem muita gente com vontade de um abraço, de um aperto de mão, né? Então, que Deus dirija o caminho para nós, como Paulo pediu, que Deus pudesse dirigir para que ele pudesse reencontrar os Tessalonicenses no momento certo. Segundo, nós oramos para que Deus nos faça crescer em amor, sabe? Crescer em amor. Olha aí, o texto diz, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, de uns para com os outros e para com todos, dentro da nossa comunidade, para fora da nossa comunidade, e ele diz, como também nós para convosco. Que Deus permita que nesse tempo seja um tempo onde o amor cresça e aumente, de uns para com os outros, mesmo não podendo estar juntos presencialmente, seja um solo fértil para que o nosso amor cresça de uns para com os outros e para com todos, para com aqueles que estão de fora também. Então, dos líderes para com os liderados, dos irmãos uns para com os outros, né? Dos mais velhos para com os mais novos, que Deus permita que esse solo de dolorosa tribulação abra para nós a oportunidade maravilhosa do amor crescer, brotar, se fortalecer, renovar no meio da igreja do Senhor Jesus, de maneira especial na Igreja Presbiteriana Independente de Muzambique. É a nossa oração. E em último lugar, aí dentro desse aspecto, né, nós vamos perseverar em oração, para Deus preparar o reencontro, para Deus nos fazer crescer em amor, e em último, para a gente estar preparado para o encontro com o Senhor, para a vinda de Jesus. O texto diz assim, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade. Que esse seja um tempo que Deus trabalhe em nós a santidade, certo? Isento de culpa, na presença do Senhor, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Que Deus nos prepare para o encontro com Jesus. Nós oramos para isso, oramos. Senhor, prepara o reencontro no presencial. Senhor, ajuda que nós cresçamos em amor, para com os de dentro, para com os de fora, para com todos. Mas, sobretudo, trabalha a santidade em nós, no nosso coração, para que nós, isento de culpa, possamos estar preparados para o encontro com Jesus. Não sabemos quando será, mas nós queremos estar preparados. Oh Deus, faça isso em nós. Ajuda que nesse tempo de tribulação, nosso coração se quebrante, se converta, se arrependa, se renove na graça do Senhor e na mensagem do Evangelho, Pai. Nós desejamos. Permita que isso aconteça conosco, com a nossa comunidade de fé em Muzambique, com as comunidades de fé do Senhor espalhadas em Muzambique, em todos os lugares da terra, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amados, diante de uma dolorosa tribulação, conforme o testemunho de Paulo aqui, se abre diante de nós oportunidades maravilhosas. Nós queremos agarrar essas oportunidades, né? Oportunidade de demonstrar afeição, oportunidade de promover mobilização, oportunidade de perseverar em oração. Eu queria perguntar para você, para encerrar essa mensagem, qual desses aspectos o Espírito Santo falou mais diretamente com você? O que é que o Espírito Santo tocou, sensibilizou seu coração essa noite? Será que o Espírito Santo está sensibilizando você a respeito do demonstrar afeição? Você precisa crescer, melhorar nesse sentido? Então agarra isso em nome de Jesus. Será que é promover mobilização em relação à sua família, em relação aos seus relacionamentos interpessoais, em relação à sua comunidade de fé, em relação à sua cidade?
Do que será que é que Deus quer usar você como um agente de promover mobilização? Se Deus falou isso com você, agarra, ora, considera sobre isso. Ou será que o que Deus colocou de maneira mais forte, mais pontual para você, é que você persevere em oração? Então, se for, independente do que seja, abrace isso e diga: Senhor, eu entendi, o Senhor falou comigo, essa palavra é minha, eu quero guardá-la no coração. E quero, ó Deus, não só guardá-la, mas quero praticá-la no poder do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Que Deus nos permita, no meio de tribulação dolorosa, abraçarmos as oportunidades maravilhosas que estão diante de nós, em nome do Senhor Jesus.